Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e essa é a nossa série Os 10 Pilares da Comunicação Interna. Como é que a gente tem um processo de comunicação mais eficiente, mais humanizado, mais conectado, uma comunicação que dá resultado para as pessoas e para as empresas. E chegamos no nosso nono pilar. Dos 10 que a gente apresenta, chegamos no nosso nono. E nosso pilar de hoje fala sobre dia a dia. Como eu disse anteriormente, nós trabalhamos agora esses 3 próximos pilares sobre a questão da cultura organizacional, a cultura da sua empresa, que é importante você olhar, que é importante você conectar com as ferramentas de comunicação, com os olhares da comunicação, fazendo essa analogia ou essa proximidade com a cultura da sua empresa. Quando a gente fala em dia a dia, a questão mais importante desse pilar é entender como é que a sua empresa olha a comunicação interna, quais são as práticas que os líderes trabalham, quais são os valores que eles têm, quais são os olhares que eles têm para a comunicação e para as ações de comunicação e também para os assuntos que você tem diverso. Qual é o ponto que eu acho mais importante entender aqui como comunicador? Você comunicador, você de recursos humanos, você que trabalha ou que quer trabalhar com essa área, é entender qual é o dia a dia da sua empresa para que a sua comunicação seja mais efetiva. E novamente, a gente não está falando em julgamento, a ideia não é julgar se a minha empresa é assim ou é assado, não é esse olhar. Nosso olhar aqui é como é que a minha empresa se conecta, como é que a liderança se conecta com os assuntos, com as campanhas de comunicação e como é que a gente traz isso para a comunicação interna para que ela seja mais eficiente. Então, invariavelmente, e os exemplos mostram para a gente, muitas campanhas bem feitas, bem organizadas, com temas muito necessários, não têm sucesso ou não tem o sucesso que deveria ter porque a liderança não engajou, não se comprometeu, não comprou aquela ideia. Então, olha só, dá um exemplo básico. Temas de responsabilidade social, por exemplo, que é um tema muito importante, muito necessário, sobre diversidade, sobre inclusão, são temas necessários, são temas que, assim, a comunicação precisa trazer em pauta, precisa discutir nas suas organizações. Invariavelmente não dá certo, ou nos lugares que não deram certo, quando você vai olhar, não foi a qualidade do material, não foi o texto, não foi a arte, não foi a ferramenta que você usou que não deu certo. Não foi. Provavelmente foi porque a sua liderança tem um outro olhar para essa mesma questão. Os seus hábitos, as suas práticas não conversam com o assunto que você está colocando. E não queremos entrar em julgamento de valor, não é isso. Mas é entender que aquela campanha, que aquele olhar, que aquela sua intenção de comunicação precisa sim ter uma coerência daquilo que você fala para aquilo que a gente está comunicando. E os colaboradores sabem disso. Eles percebem quando é uma comunicação mais para fora do que para dentro, quando é uma comunicação mais como uma ação, digamos assim, de marketing do que uma ação de comunicação interna. Então, olhar a coerência de uma campanha, por exemplo, outro tema que eu acho muito importante, as empresas falam muito sobre o tal do protagonismo, das pessoas terem o poder ou o olhar de dono, se fala muito isso. Só que na prática, os líderes acabam sendo mais centralizadores, os líderes sempre esperam que eles precisam aprovar os comunicados, as ações, as campanhas, que sejam. Isso não é um papel de dono, isso não é protagonismo. Perceba? Então é olhar nesse aspecto, quais são os assuntos que nós estamos divulgando e se eles conversam com as práticas, principalmente da minha liderança. Isso tem a ver com a minha organização. Esse é o ponto mais importante do sucesso da comunicação. A gente já falou sobre qualidade, sobre texto, sobre mídias, sobre canais, sobre agenda, sobre vários temas muito necessários. Mas tudo isso, se não houver uma coerência entre aquilo que a sua empresa acredita, que os seus líderes acreditam, a chance de sucesso é muito pequena, né? Porque as pessoas, mais do que a campanha, elas olham os hábitos, elas olham as práticas, elas percebem as falas da sua liderança. E isso precisa estar conectado. Então, quando você profissional de comunicação interna, profissional de recursos humanos, profissional que quer trabalhar com essa atividade, quando você for fazer uma campanha, quando você for fazer uma ação, olha para a prática, vê se aquela ação combina, se ela conversa com a sua liderança, se há uma conexão, se aquilo que a gente está propondo a fazer conversa com a liderança. Se conversar, muito bom,
você tem passos enormes pela frente, a chance de uma campanha com sucesso é muito maior. Se ela não conversar, a gente precisa dar uma olhada, a gente precisa entender, talvez precisa fazer um passo anterior para convencer a liderança daquele assunto, para que o líder participe, para que ele seja um agente engajador daquela atividade. Por exemplo, que eu falei sobre protagonismo, sobre as questões de responsabilidade social, diversidade, enfim, vários temas que a gente tem para sobre qualidade, sobre recursos humanos, sobre pessoas, valorização das pessoas. Tudo isso é muito legal e é muito importante que se faça, mas que haja na prática essa conversa, essa sinergia daquilo que a gente apresenta para aquilo que a gente pratica no dia a dia, a gente fala. Tá bom? Então esse é o nosso 9º pilar, que a gente está falando sobre dia a dia. Então se você gostou, se você está curtindo as nossas postagens sobre esses pilares, acompanhe nosso material. A Novembro 4 está em todas as plataformas, né, das mídias sociais, trazendo assuntos, trazendo referências, trazendo sugestões de temas para que você melhore a comunicação interna da sua empresa, para que você melhore você como profissional de comunicação, até sua própria empregabilidade. É muito importante olhar o tema comunicação interna. É necessário. As empresas estão pedindo isso, as empresas estão querendo que a comunicação melhore, tá bom? Acompanhe aqui e escrevam pra gente, mandem seus comentários, suas sugestões, será um prazer. Uma boa semana, fiquem com Deus.